Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 11. Eu quero ler com você a partir do versículo 23. A palavra diz assim: Se fizerem isso, Deus expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Será de vocês toda a terra por onde andarem, desde o deserto, no sul até os montes Líbanos, no norte, desde o rio Eufrates, no leste até o mar Mediterrâneo, no oeste. Vocês nunca serão derrotados, pois o Senhor nosso Deus cumprirá o que prometeu e fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados com vocês, com medo deles, né? Pelo Deus que eles serviam. E olha o que diz aqui, bênção e maldição. Ali no versículo 26 diz assim: E Moisés disse ao povo: Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conhecem. Então, olha o que diz a palavra aqui. Que Deus, ele fala aqui para o povo que eles nunca seriam derrotados se eles obedecessem. Obediência. Tanto que Deus, ele disse, né, através do profeta Samuel, ele falou para Saul, quando Saul, ele foi lá e fez o que ele não poderia ter feito. Quando Saul sacrificou animais que somente o sacerdote poderia fazer. Samuel, ele foi um homem que ele tinha um triplo ministério. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Então, naquela época, só quem podia fazer os sacrifícios a Deus eram os sacerdotes, sumos sacerdotes, mas nunca um rei. Você. Era aquela pessoa que era designada por Deus. Este vai cuidar do templo, este vai cuidar do louvor, este vai cuidar do incenso. Então, tinham funções designadas. Quando Saul desobedeceu, o profeta disse, quando ele quis se justificar dizendo, pois o Senhor não descia, o povo estava perguntando, ou seja, ele quis agradar o povo e desobedeceu a Deus. Pedro disse, me convém agradar a Deus do que agradar o homem, e isso eu guardo para mim. Então o que aconteceu para Saul ali? Naquele momento ele rejeitou a lei de Deus, a direção de Deus. Ele rejeitou a bênção que havia sido derramada sobre a vida dele quando ele foi ungido rei, e ele escolheu a maldição. E Saul pagou um preço alto por isso. Ele pagou um preço muito alto. Então nós precisamos fazer a escolha certa. Aqui Deus, através de Moisés, deu a ordem para o povo: vocês escolhem ou a bênção ou a maldição. Que caminho você escolhe seguir? As pessoas vão viver as suas escolhas. Se elas escolherem obedecer a Deus, e o que Deus falou através do Samuel ali? Me convém para Deus obedecer do que sacrificar. Deus, ele se importa mais com que você obedeça. Deus não quer sacrifícios de ninguém, não. Ele quer a obediência.
Quando você obedece a Deus, quando você obedece a sua palavra, quando você guarda os seus mandamentos, quando você escolhe a bênção, Ele te abençoa. Olha o que Ele disse aqui através do Moisés. Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os seus mandamentos que eu estou lhe dando hoje e se adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Quantas pessoas adoram, servem a outros deuses? Quantas pessoas estão fazendo escolhas erradas ou ainda vivem nas suas escolhas erradas? Quantas pessoas Deus deu a oportunidade de sair das portas erradas, mas elas querem continuar? A escolha é dela. Se ela quer a bênção, se ela aceitou Jesus verdadeiramente, se ela fez dele Senhor e Salvador da sua vida, se ela foi lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, ela vive uma novidade de vida. Ela não é mais escrava de nada e nem de ninguém. Estas pessoas aqui que escolheram a maldição, elas colheram o fruto da desobediência. Então, a escolha é nossa, ela é minha e ela é sua. A salvação, ela é individual. Eu não vou salvar ninguém e ninguém vai me salvar. As minhas atitudes mostram quem eu sou verdadeiramente em Cristo. Exatamente. Exatamente. As nossas atitudes, elas refletem quem nós somos em Cristo. Ontem, quando eu ouvi esta palavra, quando o meu pastor pregou essa palavra, o Espírito Santo ficou ministrando ao meu coração e ele disse: você vai pregar isso amanhã. Por quê? Porque é real. Quando eu escolho Jesus, quando eu faço dele Senhor e Salvador da minha vida, eu pertenço a ele. Você já ouviu lá no livro de Cantares, onde diz: o meu amado, ele é meu e eu sou dele? Está falando do amor de Cristo pela noiva, pela igreja. Se eu escolhi Jesus, ele é o meu amado, ele é meu e eu sou dele, ele é o meu dono, eu sou serva dele, eu sou escrava de Cristo, eu sirvo a Cristo, eu não sirvo mais o pecado, eu não vivo mais as coisas do mundo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. A palavra diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em outras palavras, quando Deus disse aqui, através do Moisés, vocês escolhem a bênção ou a maldição, era isso que Deus estava dizendo. Vocês têm o livre-arbítrio, meus filhos, vocês escolhem o que vocês querem. E é assim até hoje. Nós temos o livre-arbítrio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que saber o que me convém. Eu tenho que saber aquilo que agrada a Deus primeiramente na minha vida. A minha vontade fica em segundo plano. Primeiramente eu vou fazer a vontade do Pai, daquele que me chamou, daquele que me tirou das trevas aonde eu estava e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Foi essa a escolha que eu fiz. Eu saí da maldição, eu saí de lá das trevas e eu vim para a luz, eu vim para o reino do Filho do seu amor. Jesus, através do seu sacrifício lá na cruz, ele nos transportou para esse reino. Então você não é mais escravo das trevas.
Você não é mais escravo do medo. Você não precisa mais viver na rejeição, viver no abandono, viver naquela amargura de alma, viver angustiado, viver aflito. Por quê? A escolha é minha. Se eu ainda estou comendo pão de dores, é porque a escolha é minha, é sua. Agora, se eu escolhi viver o algo novo, aquilo que Jesus conquistou lá na cruz, eu não preciso mais viver de migalhas, viver na escassez. Eu tenho que viver o melhor de Deus aqui. Eu tenho que saber que aquilo que o meu olho não viu, que o meu ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem reservado para mim. Essa é a minha certeza. Mas eu não tenho que viver só convicta, pensando, o dia que Jesus voltar, o dia que ele me levar, eu vou viver isso. Não, você tem que viver o melhor aqui. Aqui, Deus tirou o povo do Egito, da servidão, da escravidão, e saíram de lá com uma promessa que eles iriam para uma terra que manava leite e mel, ou seja, o melhor. O melhor. Só que de 10 príncipes, de 10 líderes, somente 2, porque foram 12 que foram subir para espiar a terra, 2 realmente fizeram a escolha certa, eles escolheram a bênção. 10 escolheram o quê? A maldição. Por isso, eles e a sua descendência não entrou na terra prometida, porque eles escolheram ficar olhando para os gigantes, ficar olhando para as dificuldades, ficar olhando para os problemas. Assim as pessoas estão hoje. Elas não estão entrando na terra, elas não estão usufruindo do melhor, elas não estão expulsando os inimigos, porque elas não querem. Aqui, quando Deus disse através de Moisés, vocês nunca serão derrotados, aqui no versículo 25 do capítulo 11 de Deuteronômio, vocês nunca serão derrotados, pois o Senhor nosso Deus cumprirá o que prometeu e fará com todos os povos daquela terra que fiquem apavorados com vocês, ou seja, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem é que tem que fugir aqui? É o diabo, não é você, não é eu. Eu apenas não posso dar lugar para ele. A palavra diz: não deis lugar ao diabo. Agora, quando a pessoa dá, daí é problema dela. Aí ela vai sofrer as consequências, sim. Não adianta dizer: ai, Deus está me castigando. Deus, não. A palavra aqui é bem clara. Você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição? Você escolhe Jesus ou você escolhe o mundo? Você quer Deus ou você quer mamon? Eu não posso servir a 2 senhores, está escrito na palavra, gente. Ou eu sirvo a um, ou eu desagrado o outro. Eu não posso ser aquele crente Raimundo, como se diz, um pé na igreja e outro no mundo. Ou eu estou na igreja de coração, com inteireza, ou eu sirvo a Cristo verdadeiramente, ou eu não sirvo. Não existe meio termo para Deus. Em Apocalipse fala, né? Eis que é quente ou frio. Se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Gente, é algo muito sério. Sabe por que o morno é escolha, gente? Frio ou quente. O morno é aquele que tá aqui, ó, no meio, em cima do muro. Aquela pessoa que ela é morna, que ela não sabe o que quer. Essa, você já tomou um café morno? É horrível, ninguém toma. O café tem que ser no ponto. Um chá gelado você toma no verão, mas no inverno um chá gelado não desce. Então, para você ver que Deus não engole, não.
as desculpinhas, né? Ai, Deus entende, Senhor, tu sabe, eu só dei uma olhadinha. A fulana, que nem diz o pastor, né? Naquelas roupas embaladas a vácuo de academia. Daí os homens passam, olham. O que diz a palavra? Não precisa cometer o ato, se eu olhei, eu desejei, eu já adulterei, eu pequei. Desceu. Aqui, ó. É isso aí. Aqui se concretiza tudo. Começa aqui. Termina aqui. E muitas pessoas estão sendo enganadas por isso. Estão perdendo a salvação, estão perdendo a bênção, estão vivendo na maldição por escolhas erradas, estão escolhendo o Deus errado. Cada um tem o Deus que quer, sabia? Cada pessoa tem o Deus que quer. Cada pessoa idolatra o que quer, só que ela vai sofrer as consequências de idolatria. A idolatria, gente, não é só uma imagem de escultura. Quando você idolatra um cantor do mundo, quando você idolatra um jogador de futebol, um apresentador de televisão, são exemplos que eu estou dando aqui. Quantas pessoas idolatram o marido, a esposa, os filhos e deixam Deus de lado? Como eu disse, outras pessoas, o Deus deles é o dinheiro, é o mamon, é uma escolha. Só que a escolha é minha e sua, bênção ou maldição. O que você quer? Bendito será, a palavra fala. Aquele que decidiu obedecer a Deus vai ser bendito, vai ser abençoado. Aonde ele pisar, ele vai conquistar. Aonde ele colocar a mão, vai ser abençoado, ele vai prosperar. Onde ele colocar o pé, ele vai possuir. É assim, gente. Quando a pessoa serve a Deus e quando ela escolhe a bênção, é dessa forma que as coisas procedem. Onde eu colocar o meu pé, eu vou possuir. Era o que Deus disse para o povo aqui. Esse povo vai ficar apavorado, com medo de você, sabe por quê? Não era com medo deles. Era temor, porque eles saberiam quem era o Deus deles. O Deus que guerreou todas as lutas de Israel. Você já pensou? As muralhas de Jericó? Quando eles tiveram que dar 7 voltas ao redor de uma muralha que para o mundo, para todos, ela era famosíssima, ninguém passava as muralhas de Jericó. Mas Deus mostrou que para ele nada era impossível. Deus fez com que o povo desse 7 voltas ao redor. Na última volta eles bradaram tão alto que as muralhas se ruíram ao chão. É assim que acontece. Quando você segue a direção de Deus, quando você escolhe a bênção, quando você abre a boca para orar, para louvar, o inferno treme. Eu sempre digo, eu vim para incomodar Satanás. Porque eu estou aqui para fazer um propósito, para viver aquilo que Deus quer que eu faça. E ele não vai impedir os planos de Deus de se cumprir na minha vida. Foi essa a minha escolha. Qual é a sua? O que você tem vivido, o que você tem desfrutado, o que você tem escolhido? Você escolheu a bênção ou você escolheu a maldição? Que porta você entrou? Pela estreita ou pela larga? Você é aquele morno que não sabe o que quer? O morno, gente, é aquela pessoa inconstante, como diz lá no livro de Tiago. Sabe aquela pessoa que você dá uma palavra, ela ouve uma palestra, ela ouve uma pregação, ela sai cheia de motivação, cheia de fé, porque eu vou, porque eu faço. Daqui a pouco, ela olha para o vento, ela olha para a tempestade, ela olha assim, para o gigante que está ali. O que ela faz? Retrocede. O que diz a palavra? O meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O inconstante é esse morno que vive em cima do muro, que não sabe o que quer,
Ele não sabe se ele quer Jesus. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Uma hora ele quer obedecer, daqui a pouco um já convida ele vai lá, se enche das biritas, vai pro mundo, usa uma droga. Ai, só mais uma vez. Ai, Deus me entende, Jesus me perdoa. Pois é. Até quando? Até quando você vai brincar com Deus? Até quando você vai ferir o coração de Deus? Porque a palavra diz: até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Quanta gente escolheu a maldição e murmura contra Deus, sendo que a escolha foi dela. E ela só sabe reclamar porque Deus me esqueceu. Deus está me castigando. Porque Deus. Quando eu escuto isso, Jesus. Tem horas que eu mordo a língua, eu seguro ela dentro da minha boca para não falar coisas que eu sei que tem pessoas que não têm entendimento, elas não querem ouvir. Então, as pessoas escolhem, a escolha é nossa, a bênção ou a maldição. Deus foi bem claro aqui. Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Então essa é uma perguntinha para cada um de vocês. O que você quer hoje? A bênção ou a maldição? Jesus ou Mamon? Quem é o teu Deus? Quem tem sido o teu Deus? Reflita nesta palavra. Eu quero que você leia todo o capítulo de Deuteronômio. Ali já começa a grandeza de Deus, as bênçãos da terra prometida e a bênção e a maldição. Aqui você vai ver que a escolha o tempo todo lá atrás sempre foi do homem. Nunca foi a escolha de Deus que a pessoa vivesse na maldição, que a pessoa vivesse em coisas erradas, que a pessoa vivesse na escassez. Não, Deus, Ele quer que você tenha o melhor, então que você faça a escolha certa. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Não sei se de manhã, de tarde, de noite, mas ela vai ouvir. E que o teu Espírito fale ao coração dela. Que o teu Espírito, Senhor, ajude, auxilie para que ela faça a escolha certa, para que ela escolha a bênção. E se ela está na maldição, que ela escolha ir para a bênção hoje. Que ela abandone o pecado, que ela abandone o erro, que ela abandone os deuses estranhos, a idolatria que estava na vida dela. E que ela passe a desfrutar do melhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Manda esta mensagem para aquele que o Espírito Santo colocou no teu coração. Eu vou mandar para tal pessoa, manda para ela, curta, compartilhe, divulgue, mande a palavra de Deus, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então faça a tua parte. Eu estou fazendo a minha, faça a tua também, em nome de Jesus.